João estava em seu grande dia, cercado por um salão de festas deslumbrante, com luzes cintilantes, arranjos florais e uma decoração luxuosa que mostrava todo o sucesso que ele havia conquistado com tanto esforço. Vestido com um smoking impecável, ele se encontrava no centro de uma multidão elegante, com convidados em trajes de grife, rindo e brindando. Sua linda noiva, Carla, brilhava em um vestido feito sob medida enquanto conversava com os convidados importantes. Mas, mesmo em meio a tanta ostentação, João sentia uma estranha inquietação. Ele não conseguia deixar de lembrar os dias mais simples da sua vida, quando dinheiro e status não eram o centro das atenções. Esse sentimento desconfortável insistia em perturbá-lo enquanto ele tentava aproveitar seu casamento. Enquanto Carla se encantava com os elogios dos convidados, a mente de João voltava ao longo caminho que o levou da humildade a um império empresarial, marcado tanto pela admiração quanto pela inveja. O preço de sua ambição era uma conta que raramente ele se permitia pagar. E ao olhar para Carla, conversando com um convidado influente, uma pontada de culpa o atingiu. Mesmo tentando afastar esses pensamentos e focar na festa, uma sensação de algo não dito pesava em seu peito durante toda a noite. Tudo mudou quando João avistou um rosto familiar entre os funcionários do buffet. Lá, curvada sobre uma mesa, estava uma mulher que ele reconheceu de imediato, Cláudia, sua ex-mulher. Ela estava limpando a mesa com movimentos cuidadosos, o cabelo preso de maneira despretensiosa, emoldurando um rosto que ele conhecera muito bem. Por um instante, João se perguntou se estava imaginando coisas. Ver Cláudia, sua ex, naquele dia tão importante parecia inacreditável. Mas quando ela se endireitou e colocou uma bandeja sobre a mesa, seus traços, pele morena e olhos marcados pela exaustão confirmaram sua identidade. Então os olhos dele se fixaram na barriga inchada dela e ele sentiu o coração acelerar. Cláudia estava grávida. Inicialmente, ela nem percebeu a presença dele, tão concentrada estava em seu trabalho. Mas, depois de um tempo, ela virou-se e os olhares se encontraram. O choque em seu rosto refletia o de João, e, por um breve momento, ambos ficaram paralisados. Rapidamente, como se quisessem recuperar a compostura, Cláudia desviou o olhar e se misturou com os demais funcionários. João ficou imóvel, com a mente repleta de perguntas. Por que Cláudia estava ali? Como aquilo poderia estar acontecendo no dia do seu casamento? E principalmente de quem seria o bebê? O restante da festa se tornou um borrão. Seus olhos deixaram de focar em Carla e nos demais convidados, e ele procurava freneticamente por Cláudia, mas ela parecia ter desaparecido. Uma mistura de raiva, culpa e confusão invadia seu coração. Tentava se convencer de que era apenas curiosidade, mas no fundo, sabia que a presença de Cláudia reabriu um capítulo que ele achava ter encerrado há muito tempo. Um capítulo repleto de amor, dor e arrependimento. Sentado à cabeceira da mesa, João mergulhava em lembranças dos tempos em que Cláudia era o centro do seu mundo. Ele se recordava da primeira vez que a conheceu, em um café simples próximo à faculdade, onde seu riso e sorriso contagiante iluminavam o ambiente. Ela era diferente de todas que ele já conhecera, prática, carinhosa e sempre apoiadora de seus sonhos. O romance entre eles fora intenso e apaixonado, mas não sem seus desafios. Casaram-se jovens e cheios de esperança, mas sem saber lidar com os obstáculos que a vida traria. Conforme as ambições de João cresciam, a distância entre eles também aumentava. Ele se jogava no trabalho a ponto de deixar Cláudia sozinha para enfrentar seus problemas, convencido de que fazia isso pelo futuro do casal. No entanto, a verdade era que suas inseguranças o levavam a provar seu valor a qualquer custo. Cláudia tentou resistir, mas as fissuras no relacionamento se aprofundavam. Ele se lembrava das discussões, das noites em que Cláudia chorava enquanto ele se trancava no escritório e do dia em que ela finalmente partiu, dizendo que não aguentava mais sentir-se invisível. Apesar de nunca ter feito nada para detê-la, orgulhoso demais para admitir seus erros, agora, ao vê-la ali, grávida e trabalhando como garçonete, a culpa o consumia.
Ele sempre acreditou que tinha superado o passado, mas a aparição de Cláudia trouxe à tona feridas que ele pensava já cicatrizadas. Incapaz de deixar a noite passar sem buscar respostas, João decidiu que precisava confrontá-la. Após procurar por toda a festa por um tempo que lhe pareceu eterno, ele a encontrou perto da entrada da cozinha, empilhando bandejas vazias. Ela parecia menor, mais frágil do que ele lembrava, mas ainda havia uma força sutil em seu olhar cansado. Com o coração acelerado, ele se aproximou devagar e chamou seu nome. Cláudia, com o corpo tenso, virou-se para ele com um olhar que misturava surpresa e desafio. "O que você está fazendo aqui?" ele exigiu com a voz firme, mas carregada de preocupação. Cláudia, endireitando-se, respondeu friamente: "Estou trabalhando, João." Isso deveria ser óbvio, embora sua voz traísse um leve desconforto. Uma onda de emoções tomou conta de João: raiva, culpa e uma vontade intensa de protegê-la. "No meu casamento? Por que você escolheu estar aqui?" Ele insistiu, sem entender por que ela não havia simplesmente se afastado ao ver seu nome na lista de convidados. Cláudia apertou os lábios e balançou a cabeça. "Eu não tive escolha. Nem todo mundo pode viver no luxo, João. Algumas de nós precisamos aceitar o que aparece", disse ela com frieza. Suas palavras cortaram João como uma faca. Ele procurou, nos traços dela, alguma lembrança da mulher que amara, mas só encontrou cansaço e dor. Antes que ele pudesse perguntar mais, ela afastou-se, colocando uma mão protetora sobre a barriga, e disse apenas: "Tenho trabalho a fazer", virando-se e se perdendo entre os demais funcionários. Pelo resto da noite, João não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido. Ele repassava a cena incessantemente. Cláudia, o bebê e a pergunta perturbadora sobre o que havia acontecido com ela desde o divórcio. Por que ela estava trabalhando como atendente quando merecia muito mais? E, acima de tudo, o bebê era dele? Essa possibilidade o deixava com um nó no estômago. No fundo, ele sabia que, se o bebê fosse seu, havia falhado com ela de tantas maneiras que era impossível enumerar. Na manhã seguinte, João andava de um lado para o outro em seu escritório, dividido entre a raiva e a culpa. Mesmo tentando se concentrar no trabalho, seus pensamentos voltavam incessantemente para as palavras de Cláudia. "Algumas de nós temos que aceitar o que aparece." Ele odiava a ideia de que ela tivesse sido reduzida àquilo, mas não podia negar que suas próprias escolhas tinham contribuído para a situação dela. Sua incansável busca pelo sucesso havia custado o casamento, e agora parecia ter prejudicado ainda mais Cláudia. Ele cogitou ligar para ela, mas logo parou. O que diria? Como trazer à tona todas aquelas perguntas sem reabrir feridas antigas? Mesmo assim, ele decidiu que precisava encontrá-la novamente, descobrir a verdade, não apenas para sua paz de espírito, mas porque sentia que devia a ela um pedido de desculpas, talvez até uma chance de consertar as coisas. Porém, a dúvida persistia. Será que Cláudia algum dia o perdoaria pelo que ele causou? Enquanto isso, na festa, Carla começava a notar a distração de João. No início, ela achou que fosse apenas o cansaço pós-casamento, mas, conforme os dias passavam, o comportamento dele se tornava cada vez mais estranho. Ele ficava horas no escritório, encarando a janela ou andando de um lado para o outro, e sempre que ela tentava conversar, ele respondia com desculpas vagas. Carla sempre se orgulhara de entender as pessoas, mas agora não conseguia ignorar a sensação de que João escondia algo importante. Numa noite, durante o jantar, ela, com voz suave, perguntou: "Você anda estranho ultimamente. Está tudo bem?" Surpreso, ele forçou um sorriso e disse: "É só o estresse do trabalho, você sabe como é." Carla o observou atentamente, notando a tensão em seus ombros e a maneira como ele evitava olhar em seus olhos. "Tem certeza de que é só isso?" Ela insistiu, de forma tranquila, mas firme. João hesitou por um segundo e respondeu de maneira curta: "Estou bem, Carla. Vamos aproveitar o jantar?" Mesmo sem insistir mais, a semente da dúvida havia sido plantada, e ela decidiu ficar mais atenta.
Conforme a noite avançava, João não conseguia tirar a imagem de Cláudia da cabeça. Mesmo com os convidados se despedindo e a música suavizando, ele se sentia desconectado, como se estivesse observando sua própria vida de longe. Sentado em um canto do salão com uma taça de champanhe sem gás, sua mente era consumida pelo encontro inesperado. Tudo aquilo que ele construiu parecia ter perdido o brilho, pois agora ele sabia que alguém que um dia amou estava sofrendo. Quando os funcionários começaram a limpar as mesas, João discretamente se aproximou de um garçom e perguntou em voz baixa se ele sabia algo sobre Cláudia. O rapaz, olhando nervosamente ao redor, respondeu: "Você quer dizer a Cláudia? Ela está passando por dificuldades, senhor. Só trabalha aqui porque precisa do dinheiro. Dizem que o dono do prédio está ameaçando despejá-la." O coração de João apertou, misturando raiva e vergonha, ao imaginar o quão longe a vida dela havia descido. Ao voltar para o salão, João se sentia oprimido pelo que havia descoberto. Enquanto Carla ria e conversava com os amigos, ele mal conseguia encarar os olhos dela. No caminho para a suíte de lua de mel, Carla comentava como o dia tinha sido perfeito, mas João estava distante, tomado pela culpa e pela dor do que viu. Cláudia, o bebê e a vida que ela levava. Aquela felicidade parecia uma ironia cruel diante da realidade de alguém que ele um dia prometera proteger. Naquela noite, enquanto Carla dormia, João não conseguia pregar os olhos. Deitado, ele revivia as memórias, como o amor de Cláudia fora tão intenso, e como tudo se desfez quando ele se entregou ao trabalho, deixando de lado os momentos importantes, aniversários esquecidos e promessas quebradas. Quando finalmente percebeu o que estava perdendo, já era tarde. Cláudia havia partido, deixando-o com um vazio que agora se renovava com a possibilidade de ser pai daquele bebê. Essa possibilidade o aterrorizava e, ao mesmo tempo, o enchia de uma esperança inesperada. Determinado a encarar a verdade, João decidiu agir. Usando informações do coordenador do evento, ele conseguiu o endereço de Cláudia. Descobriu que ela morava em um apartamento modesto em uma área afastada da cidade, muito distante do conforto que ele sempre imaginara para ela. A ideia de vê-la naquela situação apertava seu peito. Depois de ponderar se deveria aparecer sem avisar, ele finalmente dirigiu até o apartamento naquela mesma noite. Estacionando seu carro elegante em uma rua com calçadas rachadas e iluminação fraca, ele hesitou por um instante antes de bater à porta. O coração batia forte enquanto ele se preparava para enfrentar a dor que havia causado. Quando a porta se abriu, lá estava Cláudia, com uma expressão que misturava surpresa e reserva. "João", disse ela com voz fria, "o que você está fazendo aqui?" Ele respirou fundo, desviando o olhar para sua barriga, e disse suavemente: "Preciso saber, Cláudia. O bebê é meu?" Após um breve e tenso momento, Cláudia abriu a porta e deixou João entrar em seu pequeno e simples apartamento. O lugar era modesto. Um sofá gasto, uma mesinha de centro riscada e um tapete desbotado, enquanto o som distante de um refrigerador antigo preenchia o silêncio. João não conseguia conciliar aquela realidade com a imagem da mulher que conhecera. Uma mulher que um dia sonhara construir uma vida bonita. Cláudia cruzou os braços e recostou-se contra a porta de maneira defensiva. "Você veio então, pegue o que veio buscar e vá embora", ela disse friamente. Ignorando o tom duro dela, João observou um pequeno berço no canto da sala e, com a voz embargada, perguntou: "Por que você não me contou antes?" Cláudia bufou. "Por que isso importaria? Estou quase sem dinheiro, grávida e fazendo bicos para sobreviver. O que teria mudado?" João respondeu: "Você sempre deixou claro que eu não era prioridade." Suas palavras o atingiram, e ele lutava para encontrar uma resposta, sem nenhuma justificativa para seu comportamento passado. "Quero ajudar", disse ele baixinho, aproximando-se. Cláudia o olhou com firmeza e replicou: "Não preciso da sua piedade. Consegui me virar sozinha e continuarei me virando." Mas, ao se afastar, João vislumbrou a dor em seus olhos, percebendo que ela não era tão forte quanto fingia.
Decidido a obter respostas, João insistiu. Não estou aqui para te dar pena, Cláudia. Só preciso saber a verdade. O bebê é meu? Por um longo momento, Cláudia permaneceu em silêncio, com os braços ainda cruzados. Finalmente, ela se virou devagar e, num sussurro quase inaudível, disse: Sim. A confirmação atingiu João como um choque, e ele desabou no sofá, tomado por uma avalanche de emoções. Há quanto tempo você sabe? Perguntou ele, com a voz carregada de mágoa. Desde o dia que descobri, respondeu ela com os olhos flamejantes de raiva. Mas por que isso importa? Você estava ocupado demais construindo seu império, planejando seu casamento perfeito, e nem se deu ao trabalho de se importar. As palavras dela o atingiram forte, fazendo com que uma nova onda de culpa o envolvesse. Não é justo, murmurou João. Você nunca me deu a chance de cuidar de você, nem me contou. Cláudia suavizou um pouco o olhar, mas manteve o tom firme. Não queria que você se sentisse obrigado. Passei por tanta coisa que não precisava implorar por migalhas da sua atenção. O coração de João apertou ao ouvir tanta sinceridade. Não estou pedindo uma segunda chance, ele disse baixinho. Só quero estar presente para o bebê, para nós dois. Por favor, me deixe ajudar. Cláudia hesitou, visivelmente dividida. Veremos, ela finalmente disse em tom baixo. Mas não faça promessas que não possa cumprir. No retorno ao seu condomínio, João ficou mergulhado em pensamentos. As palavras de Cláudia ecoavam em sua mente, fazendo-o sentir que havia falhado. Novamente, e agora, com um bebê inocente envolvido, a responsabilidade era imensa. Durante anos, ele se escondeu no trabalho, acreditando que o sucesso compensaria seus erros. Mas, mesmo no auge da carreira, ele se sentia um fracasso. A imagem dos olhos cansados de Cláudia e do seu modesto apartamento o assombrava, e a sensação de desilusão parecia inevitável. Ao chegar em casa, Carla o esperava na sala com um tom misto de leveza e preocupação. Você está atrasado. Sem saber como explicar sua ausência, ele murmurou algo vago sobre ter se enrolado no trabalho. Carla franziu a testa, percebendo que algo estava errado. João, o que está acontecendo? Você tem estado tão distante desde o casamento? Está escondendo algo? Essas palavras fizeram seu estômago revirar. Mas ele não podia contar a ela sobre Cláudia, não ainda. Revelar a verdade poderia destruir a imagem perfeita que construíram, e ele não estava preparado para isso. É só estresse do trabalho, mentiu, forçando um sorriso. Logo passa, acrescentou, mas Carla não se convenceu. Ela deixou o assunto de lado e subiu as escadas. Naquela noite, deitado no sofá com a cabeça entre as mãos, João sentia-se dividido entre a vida que havia construído com Carla e a responsabilidade que agora via em Cláudia e no bebê. Pela primeira vez em anos, ele se sentia completamente perdido. Mas uma coisa era certa. Não podia ignorar o que estava acontecendo com Cláudia. Não importava o quão difícil fosse. Precisava encontrar uma forma de consertar as coisas sem destruir tudo o que tinha. Carla, que sempre se orgulhara de entender as pessoas, começou a perceber a mudança em João. Seus longos períodos de ausência e desculpas ensaiadas faziam com que ela se sentisse como uma estranha em seu próprio casamento. Numa noite, durante o jantar, ela finalmente decidiu confrontá-lo. Como foi seu dia? Você anda saindo muito. Surpreso, João hesitou antes de responder. Foi corrido, só resolvendo alguns detalhes do trabalho. Sua resposta soou rápida demais, e Carla notou a tensão em sua mão ao segurar o copo. Você tem trabalhado até tarde, não é? Ela comentou, de maneira suave. João tentou sorrir, mas ela já desconfiava. Ela sabia que algo importante estava sendo escondido, e essa desconfiança só aumentaria com o tempo. Mesmo assim, João se via constantemente voltando ao apartamento de Cláudia. Inicialmente dizia a si mesmo que era apenas pelo bem do bebê, que precisava garantir uma vida melhor para a criança. Mas a cada visita,
As lembranças da mulher que ele amara ressurgiam com força, e ele começava a deixar pequenos gestos. Compras de supermercado, mimos para o bebê, até dinheiro, embora Cláudia geralmente recusasse. Em uma visita, ele notou o quanto ela estava exausta, os pés inchados apoiados em uma cadeira velha. "Você não deveria trabalhar assim", disse ele, colocando uma sacola de compras na mesa. Cláudia lançou-lhe um olhar duro. "E o que você sugere? Que eu fique esperando que você apareça para me salvar? Não preciso da sua caridade." João replicou firmemente. "Não é caridade, é responsabilidade. Esse bebê é meu e não vou permitir que você sofra sozinha." Suas conversas geralmente terminavam em tensão, com o orgulho de Cláudia confrontando a determinação de João. Mas aos poucos, a resistência dela começou a ceder, e ela passou a aceitar pequenos auxílios, uma carona para a consulta médica, algumas horas de ajuda com as tarefas. Apesar de tudo, cada gesto reforçava a ideia de que ele estava realmente comprometido. Numa certa noite, enquanto estavam no modesto apartamento dela, Cláudia finalmente se abriu de uma forma inesperada. Sentada no sofá velho, com a mão repousando sobre a barriga, ela perguntou baixinho: "João, você sabe como foi ver você perseguir seus sonhos enquanto eu me sentia desaparecendo?" Surpreso, ele gaguejou: "Eu nunca quis te fazer sentir assim." Cláudia soltou uma risada amarga. "Eu sei que não foi sua intenção, mas isso não muda o que aconteceu." Ela então lembrou dos longos momentos de solidão, das noites em que ela chorava enquanto ele se ausentava em viagens de negócios, das vezes em que se sentiu apenas um pensamento distante. "Eu queria tanto te apoiar, João. Acreditava em nós, mas, em algum momento, deixei de me sentir sua mulher", disse ela, com a voz embargada. João ouviu em silêncio, com o peito apertado pelo arrependimento. "Não estou pedindo sua piedade", disse Cláudia, enxugando uma lágrima. "Eu já superei o passado, mas não posso permitir que você entre e saia da minha vida como bem entende. Esse bebê merece mais, eu também." Suas palavras o atingiram com força, e ele percebeu que reconquistar a confiança dela seria o maior desafio de sua vida. "Não estou pedindo uma segunda chance", murmurou. "Só quero estar presente para o bebê e para você. Por favor, me deixe ajudar." Cláudia hesitou. O conflito em seus olhos era visível. "Veremos", ela finalmente disse em tom baixo. "Mas não faça promessas que não possa cumprir." Enquanto isso, a paciência de Carla com João se esgotava. Ela notava cada vez mais as ausências e o comportamento distraído dele, e desconfiada, chegou a contratar um investigador particular para descobrir a verdade. Essa decisão não foi tomada levianamente, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que algo enorme estava sendo escondido. Uma semana depois, o investigador apresentou fotos de João em um apartamento simples, passando horas lá e até carregando sacolas de compras. O que mais a chocou foi ver Cláudia, grávida, na entrada do prédio, com a mão protetora sobre a barriga, enquanto João observava. A verdade atingiu Carla como um baque. Sentiu-se traída, humilhada e profundamente magoada. Naquela mesma noite, quando João chegou em casa, Carla o confrontou. "Até quando você pretende esconder isso de mim?" Ela ergueu uma das fotos. João congelou, a culpa estampada no rosto. "Carla, eu posso explicar", ele começou, mas ela o interrompeu. "Não adianta, as fotos dizem tudo. Você anda se encontrando com sua ex e ela está grávida. Esse bebê é seu?" A voz dela se partiu em meio a uma mistura de raiva e tristeza. "João?", suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Sim", admitiu em tom baixo, "o bebê é meu." Carla ficou sem fôlego, lágrimas surgindo em seus olhos. "Eu confiava em você", sussurrou. "Casei com você, achando que estávamos construindo um futuro juntos. E agora isso... Preciso saber. Você escolhe a mim ou a ela? Você não pode ter as duas coisas."
O ultimato de Carla deixou João sem palavras. Ele percebeu que não poderia continuar vivendo uma vida dupla, mas a decisão parecia impossível. Carla saiu furiosa, batendo a porta, e João ficou sozinho, sentindo o peso de suas escolhas e as consequências devastadoras. Aquela noite, João passou horas debatendo consigo mesmo. Diante dele estava uma escolha agonizante: permanecer com Carla, a mulher com quem havia prometido amor e dedicação, ou assumir a responsabilidade por Cláudia e pelo bebê que estava para nascer. Ambas as opções traziam enormes consequências e feririam alguém. Com o amanhecer, João entendeu que não podia mais adiar o inevitável. Ele devia encarar a verdade, não apenas por Carla, mas por Cláudia e por si mesmo. Mais tarde, ele encontrou Carla na cozinha, sentada com uma xícara de café, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Precisamos conversar", ele disse suavemente, sentando-se à sua frente. Ela o olhou com expressão fria. "Estou ouvindo", respondeu. "Eu nunca quis que tudo isso acontecesse, mas não posso ignorar minha responsabilidade com Cláudia e o bebê. Não se trata apenas de mim, é sobre fazer o que é certo." Os olhos de Carla se encheram de raiva. "E quanto a mim, João? E o nosso casamento? Será que eu não significo nada para você?" Suas palavras feriram, mas ele manteve a calma. "Não. É uma escolha entre você e ela", afirmou. "É sobre assumir meu papel como pai. Não quero te machucar, mas não posso virar as costas para meu filho." Carla levantou-se abruptamente, a cadeira rangendo no chão. "Você já me machucou demais, João. Sua escolha foi feita no momento em que voltou com ela." Ela se afastou, os ombros trêmulos e as lágrimas contidas. "Eu não posso mais continuar. Mereço alguém que me coloque em primeiro lugar." Essas palavras foram como um golpe final. João compreendeu que não havia como salvar o casamento. Com Carla praticamente fora da vida dele, ele voltou sua atenção totalmente para Cláudia e o bebê. No dia seguinte, ele voltou ao apartamento dela, sentindo uma mistura de determinação e apreensão. Quando Cláudia abriu a porta, seu olhar era desconfiado. "O que você quer aqui?" ela perguntou com cautela. João respirou fundo e disse: "Decidi. Carla e eu terminamos. Estou aqui por você e pelo bebê, seja o que for que isso signifique." Os olhos de Cláudia se arregalaram em surpresa, mas ela rapidamente escondeu seus sentimentos. "E quando as coisas ficarem difíceis?" ela questionou. "Você vai desaparecer de novo?" Apesar da dúvida dela, João estava firme. "Não vou sumir dessa vez. Sei que te decepcionei antes, mas não sou mais o mesmo. Quero estar presente para você, para o bebê, para tudo." Cláudia o observou por um longo tempo. "Palavras são fáceis", ela disse suavemente. "Prove com atitudes." João assentiu. "Eu vou, custe o que custar." Nos dias e semanas que se seguiram, João fez de tudo para demonstrar seu compromisso. Acompanhava Cláudia em todas as consultas médicas, ajudava na preparação para a chegada do bebê e assumia mais responsabilidades para aliviar o peso dela. Aos poucos, ele começou a reconquistar a confiança de Cláudia, mesmo sabendo que o caminho seria longo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um propósito que ia além do trabalho. Deixou de ser o homem que priorizava sua ambição acima de tudo e encontrou uma paz interior que nunca havia sentido. Ele escolheu a responsabilidade e estava determinado a consertar as coisas, não importando o custo. Reconquistar a confiança de Cláudia foi um dos maiores desafios da vida dele, mas ele se dedicava de corpo e alma. Cláudia ainda carregava cicatrizes do passado e permanecia cautelosa com suas promessas. Mas João fazia questão de mostrar com atitudes que havia mudado, chegando pontualmente às consultas, levando o que era necessário para o bebê e ajudando nas tarefas do apartamento. Não era muito, mas era um começo. Numa tarde, enquanto montavam um berço novo que João comprou, Cláudia quebrou o silêncio. "Por que agora, João? Por que você está fazendo tudo isso se nem esteve lá por mim quando éramos casados?" João parou, as mãos trêmulas no berço, e disse com a voz embargada: "Porque eu errei. Deixei minha ambição me
cegar para o que realmente importava. Achei que o sucesso me completaria, mas só me deixou vazio. Não tenho orgulho do que fui, mas estou tentando ser melhor, por você, pelo bebê e por mim mesmo. Cláudia ficou em silêncio, os olhos fixos no berço, antes de responder, com a voz cheia de vulnerabilidade. Quero acreditar em você, João, de verdade, mas não posso me machucar de novo. As palavras dela feriram, mas também a lembraram do quanto ele já havia falhado. Não espero que você me perdoe de imediato, disse ele suavemente, mas vou continuar mostrando, dia após dia, que estou aqui para ficar. Cláudia assentiu lentamente. Embora seu semblante permanecesse cauteloso, surgiu uma pequena esperança que para João valia tudo. Conforme a data do parto se aproximava, João e Cláudia passaram a discutir como iriam criar o bebê juntos. No início, as conversas foram difíceis, marcadas por tensões e as feridas do passado. Cláudia estava determinada a manter sua independência, lembrando a João que ela tinha se virado sozinha por meses antes de ele reaparecer. Não pense que pode simplesmente chegar e assumir tudo, ela disse firmemente em uma das conversas. Esta é a minha vida, e não vou deixar que você decida como ela será. João compreendeu a necessidade dela de manter o controle. Não estou aqui para tirar nada de você, garantiu. Só quero estar presente do jeito que você se sentir confortável. Aos poucos, as discussões foram se tornando mais produtivas. Eles concordaram que João estaria presente no parto e teria um papel importante na vida do bebê, emocional, físico e financeiramente. João chegou a preparar um berçário em sua própria casa, prometendo que não se tratava de tirar a criança de Cláudia, mas de garantir que o bebê tivesse tudo de que precisasse. Embora Cláudia estivesse receosa no início, ela acabou aceitando, percebendo que as intenções de João eram sinceras. Pela primeira vez em muito tempo, ela começou a enxergar vestígios do homem por quem um dia se apaixonou, alguém que estava tentando corrigir seus erros. Numa tarde, enquanto organizavam roupinhas de bebê, João riu da observação seca de Cláudia sobre uma peça de roupa. Quem escolheria o amarelo neon para um bebê? Ela brincou, segurando uma camisinha delicada. João soltou uma gargalhada, sentindo um calor que não experimentava há anos. O momento era simples, mas marcante. A lembrança de uma conexão que um dia tiveram. Embora o caminho ainda fosse longo, tanto João quanto Cláudia começaram a sentir uma nova esperança, não apenas pelo bebê, mas por si mesmos. Enquanto isso, Carla, arrasada e cheia de mágoa, via sua vida perfeita se desmoronar em poucas semanas. De recém-casada, ela se sentia agora como se fosse apenas uma opção, uma traição que a deixava ferida. Incapaz de aceitar que João pudesse abandonar o casamento sem consequências, Carla usou suas redes de contatos para espalhar rumores sutis sobre a vida dele, pintando-o como alguém em quem não se podia confiar. Inicialmente, os boatos ficaram restritos ao círculo social, mas logo se espalharam, fazendo com que alguns negócios importantes de João desmoronassem e convites para eventos exclusivos parassem de chegar. João logo percebeu que Carla estava por trás de toda aquela reviravolta, mas confrontá-la foi inútil. Você fez sua escolha, ela disse friamente ao telefone, e vai ter que lidar com as consequências. Embora frustrado, João não deixou que aquilo atrapalhasse sua determinação. Já perdi contratos antes, comentou ele com Cláudia certa noite, mas nunca perdi a chance de fazer a coisa certa. Deixe os boatos rolarem, eu não vou deixar isso me impedir de estar aqui por você. Cláudia observava a firmeza dele e pela primeira vez sentiu uma admiração inesperada. Ela começou a acreditar que, de fato, as prioridades de João haviam mudado e que, mesmo com a vingança de Carla se intensificando, o compromisso dele com Cláudia e o bebê fortalecia o laço entre eles. De repente, numa noite, Cláudia entrou, em trabalho de parto enquanto João estava a caminho com compras. Em pânico, ela ligou, com a voz trêmula. É hora. E João largou tudo e correu para o apartamento dela, ignorando os buzinas dos carros na rua. Ao chegar, encontrou Cláudia sentada no sofá, pálida e suada.
Precisamos ir ao hospital, ela disse, fraca, segurando a barriga. Sem hesitar, João a ajudou a levantar e a conduziu até o carro. A viagem foi tensa, repleta de medo e ansiedade. Quando uma nova contração chegou, Cláudia agarrou o banco com força. Respire, João orientou, tentando manter a calma, mesmo com os nervos à flor da pele. Você está indo bem, já quase chegamos. Cláudia, entre suspiros, rebateu. Fácil para você falar, mantendo um humor sutil, mesmo na dor. No hospital, enfermeiros rapidamente levaram Cláudia para a sala de parto, deixando João ansioso. Na sala de espera, a realidade de que ele estava prestes a se tornar pai atingiu-o com força. Horas depois, o choro de um recém-nascido ecoou pelos corredores e uma enfermeira, sorridente, chamou o nome de João. Você gostaria de conhecer sua filha? Ele sentiu os joelhos fraquejarem ao segui-la até a sala de parto, onde viu Cláudia embalada em exaustão, mas radiante, entregando-lhe o pequeno e embrulhado bebê. As mãos de João tremiam ao segurar sua filha pela primeira vez, enquanto os dedinhos dela se enroscavam nos seus. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele sussurrava. Oi, meu amor, eu sou seu pai. Naquele instante, tudo o que importava era a nova vida em seus braços. E as dores do passado, as traições e as dúvidas se dissiparam. Nos dias que se seguiram, João e Cláudia se uniram para cuidar da pequena, a quem chamaram de Sofia, a um nome que simbolizava graça e renascimento. Cada momento com Sofia era uma segunda chance para João. Ele se encantava com os traços delicados, os sons suaves e a maneira como a presença dela acalmava seu coração. Apesar das noites sem dormir e dos desafios da paternidade, ele se sentia mais feliz do que jamais havia se sentido. Cláudia, embora ainda cautelosa, começou a ver um lado de João que nunca imaginara. Atencioso, paciente e completamente dedicado à filha. Ele permanecia com eles mesmo depois de ser aconselhado a descansar, insistindo em estar presente em cada consulta e comemoração. Numa noite, enquanto Cláudia observava João embalando Sofia para dormir, uma emoção profunda a invadiu. Ela não podia negar que ele estava realmente tentando reparar os erros do passado. Embora suas defesas ainda estivessem presentes, pequenas rachaduras começavam a surgir. Quando trouxeram Sofia para casa, João surpreendeu Cláudia com um berçário, todo decorado em sua casa. Queria que ela tivesse tudo o que precisa, explicou com a voz hesitante. Cláudia se emocionou, embora ainda desconfiada. Está lindo, ela disse suavemente, mas não pense que um berçário bonito compensa tudo. João assentiu, compreendendo sua cautela. Não estou tentando compensar o passado com coisas materiais, só quero dar a ela o melhor começo de vida. Cláudia não pôde discutir, e pela primeira vez, deixou a esperança de que João realmente estivesse comprometido permanecer viva. Numa tarde tranquila, enquanto Sofia dormia pacificamente em seu berço, Cláudia e João sentaram na sala, com a luz do sol invadindo o ambiente e criando uma atmosfera aconchegante, embora um silêncio pesado pairasse entre eles. Sabiam que ainda havia assuntos pendentes, feridas que não haviam cicatrizado completamente. Finalmente, Cláudia quebrou o silêncio. Precisamos conversar sobre tudo. João assentiu, com o olhar sério. Esperei você estar pronta, disse, suavemente. Cláudia respirou fundo, juntando as mãos no colo. Você sabe o quanto me machucou quando você sempre colocou tudo acima de mim. Eu te dei tanto, te apoiei, e só queria que você me notasse, mas você estava sempre tão absorvido no trabalho. O coração de João apertou com cada palavra. Eu fui egoísta, admitiu, com voz carregada de arrependimento. Acreditava que estava fazendo o certo por nós, mas vejo agora que só pensava em mim mesmo. Só percebi o que estava perdendo quando já era tarde demais. A conversa foi crua e dolorosa, mas necessária. Eles falaram sobre o casamento, os erros cometidos e como se machucaram mutuamente. Pela primeira vez,
Deixaram a vulnerabilidade entrar, despindo o orgulho e a mágoa acumulados ao longo dos anos. Ao cair da noite, uma sensação de alívio pairou no ar, como se o passado, embora imutável, não precisasse mais definir o futuro. Eu te perdoo, sussurrou Cláudia, com lágrimas nos olhos. Mas você precisa me mostrar que as coisas serão diferentes desta vez. João segurou a mão dela com firmeza e delicadeza. Eu prometo que serei melhor, por você e por Sofia. Serei o homem que você merece. Com Sofia, agora parte integral de suas vidas, João e Cláudia começaram a redefinir o que significava família. Apesar do passado repleto de dor e decepções, o compromisso compartilhado com a filha tornou-se a base para um novo começo. João reorganizou sua rotina para passar mais tempo com Sofia, e Cláudia, ainda cautelosa, não podia deixar de notar as mudanças nele. Ela o observava embalar a pequena, cantar baixinho e até tropeçar durante as trocas de fraldas. Tudo muito diferente do homem obcecado pelo trabalho que conhecera. Numa noite, enquanto João preparava uma mamadeira, Cláudia, do outro lado da porta, comentou com um sorriso: "Você está ficando bom nisso." João olhou por cima do ombro com um sorriso terno e respondeu: "Aprendi com a melhor professora." Aquele momento foi simples, mas marcante. Pela primeira vez, Cláudia começou a ver João não apenas como o homem que a decepcionara, mas como um pai dedicado e um parceiro disposto a se redimir. Aos poucos, as defesas dela foram caindo. Ele passava a trazer jantares ao apartamento dela, e os três passavam momentos simples e alegres juntos. Cláudia começou a se abrir sobre seus medos e esperanças para o futuro, e, embora as feridas do passado ainda não estivessem completamente curadas, elas eram lentamente sanadas, dia após dia. Pela primeira vez em anos, tanto João quanto Cláudia sentiram esperança, não apenas por Sofia, mas por si mesmos. Com o passar dos meses, o laço entre João e Cláudia se aprofundou. O que começou como uma relação de coparentalidade evoluiu para algo que nenhum dos dois esperava. Eles passaram a se encontrar não apenas pelo bem de Sofia, mas porque genuinamente gostavam da companhia um do outro. João admirava a força e a resiliência de Cláudia. Ela já não era a mulher que havia partido, e ele já não era o homem que a havia negligenciado. Ambos haviam mudado, e essa conexão parecia mais forte do que nunca. Numa noite, depois de colocar Sofia para dormir, eles se sentaram no sofá tomando chá e relembrando o dia. A conversa acabou levando a lembranças, momentos bons e arrependimentos. "Você já pensou no que poderia ter sido?" perguntou Cláudia suavemente, olhando para sua xícara. João hesitou, o coração apertado com tanta vulnerabilidade. "Sempre", ele confessou. "Mas também penso no que ainda pode ser." Suas palavras pairaram no ar, cheias de significado. Cláudia levantou o olhar, e por um breve instante, o silêncio os envolveu. Então, João segurou a mão dela. "Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas estou pedindo uma. Não só por Sofia, mas por nós. Quero tentar de novo, construir uma vida juntos da forma certa desta vez." Lágrimas encheram os olhos de Cláudia, mas ela não se afastou. "Não vai ser fácil", ela disse baixinho. "Temos muito para superar." João apertou sua mão com firmeza. "Estou disposto a fazer o que for preciso." Naquele momento, as barreiras que Cláudia havia erguido começaram a desmoronar, e ela se permitiu sonhar com a possibilidade de reconstruir o amor perdido. Meses depois, João se encontrou diante do altar em uma pequena capela íntima, o coração acelerado ao ver Cláudia caminhar em sua direção. Ela estava radiante, vestida de branco simples, com uma beleza natural que brilhava à luz suave do ambiente. Sofia, agora uma criança alegre, desfilava pelo corredor à frente, carregando um pequeno buquê e rindo enquanto pétalas caíam. A cerimônia era bem diferente do casamento grandioso que João havia planejado com Carla, mas era perfeita em todos os sentidos que realmente importavam. Não havia segredos ou dúvidas, apenas amor, perdão e a promessa de um novo começo.
Ao chegar ao lado dele, João segurou as mãos de Cláudia e disse com emoção: "Você me deu mais do que eu merecia. Uma segunda chance, uma família e a oportunidade de ser o homem que sempre quis ser. Passarei o resto da minha vida me esforçando para nunca te decepcionar." Cláudia sorriu entre lágrimas. "Nunca pensei que chegaríamos aqui, mas estou feliz. Este é o lugar onde sempre deveríamos estar." A cerimônia, simples e carregada de significado, foi testemunhada apenas por amigos e familiares próximos. Quando João colocou o anel no dedo de Cláudia, ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Não era apenas um casamento, era a culminação de uma longa jornada de amor, redenção e resiliência. Após trocarem votos, eles compartilharam um beijo terno e triunfante, selando a promessa de um futuro juntos. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas com Sofia em seus braços, João e Cláudia não paravam de sorrir. A trajetória havia sido imperfeita, mas os levou a este momento. Um momento em que o amor, testado pelo tempo e pelos desafios, finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Eles eram agora uma família, prontos para construir um futuro, juntos. E assim termina a história. O que você aprendeu com tudo isso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro das nossas próximas histórias. E claro, compartilhe com alguém que você acha que pode se identificar. Muito obrigado por ler.